internautas do portal Webterra, estou aqui de volta depois de já um tempinho sem apresentar o programa. Estou aqui para conversar com Fabiano Ribeiro, Magu, técnico do Montes Claros América Vôlei. Mas antes da conversa, a gente vai assistir um vídeo do Programa de Investimento no Cidadão da Prefeitura de Montes Claros. Mobilidade urbana é pique do momento. Para facilitar a vida do cidadão, a Prefeitura vai duplicar boa parte da Avenida João 23 e criar outra alternativa para o trânsito nessa área. E outra grande novidade, o título de cidade 100% asfaltado. Um desafio que o pique vai conquistar. É o fim da lama e da poeira em toda a cidade. Isso que é investir no cidadão. Quer ver mais? Como eu disse, a gente está recebendo aqui Fabiano Ribeiro, o Magu, técnico do Montes Claros América Vôlei. Como de praxe, Magu, eu gosto de conhecer primeiro a história dos treinadores que passaram aqui por Montes Claros. Eu queria saber um pouquinho da sua história enquanto jogador e depois auxiliar técnico e treinador. Bom, olá a todos. Cara, eu jogava voleibol, nunca joguei no nível de Superliga, de profissional, né? Sou de Curitiba, natural de Curitiba. Nasci em 1971, então eu peguei a geração de prata, né, que me fez gostar do voleibol, certo? Mas naquela época eu jogava, mas eu já estava percebendo já com uns 17, 18 anos que os caras mais jovens do que eu já estavam melhores do que eu, e eu falei, cara, não vou ter sequência nisso. Também não era um momento de times profissionais e tudo em São Paulo, tudo era São Paulo, tudo era eixo Rio-São Paulo, né? Um pouco em Minas, mas muito mais em São Paulo até, né? E não tinha muito aquela ideia de sair de casa como se tem hoje. Mas como eu gostava, eu jogava num clube em Curitiba e jogava numa escola. E como eu gostava, eu estava próximo de fazer, eu estava no cursinho, foi meu último ano, onde eu parei de jogar e decidi estudar, entrar na faculdade de Educação Física para trabalhar com voleibol. Mas eu já comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade. Eu ajudava os dois treinadores no naipe masculino e feminino da escola, colégio que eu estudava em Curitiba. Eu os ajudava nos treinamentos em troca de um percentual, uma bolsa de estudos dentro da escola. E também, no ano do meu cursinho, eu montava torneios internos tinha professores do cursinho, né, que gostavam muito de jogar voleibol, e os alunos. E então, em Curitiba, naquela época, tinha um supermercado que hoje nem existe mais, né, que é aos finais de semana, e os mercados nessa época, eles não eram... Domingo era fechado, né? Só para você ter uma ideia, já faz um tempinho. E nesse supermercado eles liberavam o estacionamento para as pessoas jogarem, né? Eles faziam demarcações de quadra de vôlei dentro do estacionamento, colocava os postes, a gente levava a rede e bola, entendeu? Então ali ficava jogando sábado e domingo a tarde toda, O né? lazer do fim de semana. Então, e eu montava torneios dentro do cursinho, né, nesses finais de semana. Então, com isso eu ganhei uma bolsa de estudo na escola, né, no terceirão, né, no meu cursinho. Aí entrei para a faculdade de Educação Física e ali começou. Ali eu trabalhei no Mundial que teve no Brasil como estatístico. Daí a gente vai conhecendo as pessoas, começou a aparecer a oportunidade de eu trabalhar. Daí eu assumi uma equipe, né, primeira equipe que era Petis e Pré-Mirim, feminino, no Paraná Clube, numa outra escola em Curitiba, e aí começou a minha história como treinador, né? Foi em 1992 que começou isso. Você falou sobre ter trabalhado como estatístico. Eu queria saber como foi esse trabalho na sua época, porque é totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje é totalmente, digamos assim, de forma tecnológica, mas antigamente era de forma manual. Queria que você contasse um pouquinho de como funcionava essa parte da estatística nessa época. Pô, nessa época a gente usava 2 videocassetes, né? Nós fazíamos os cortes, montávamos os vídeos, né? Então era super... Pô, ficava a madrugada toda para montar um material para fazer
15, 20 minutos ali no outro dia de manhã, entendeu? Era uma loucura aquilo, né? Mas a gente curtia muito, era tudo no manual, tudo feito à mão, né? Então a galera hoje não vai nem saber o que é um videocassete, uma fita VHS, né? Que a gente usava, então mas era divertido, foi divertido, mas a facilidade de hoje tá muito melhor, né? Você falou sobre ter atuado pouco como jogador, mas como que foi para você essa transição também para ser treinador de voleibol? Foi muito tranquilo, porque eu nunca fui um jogador de ponta, não tinha minhas pretensões de ser um jogador de vôlei. Eu gostava do esporte, eu gostava da galera, eu gostava do clima, então isso me cativou. E como eu vi que acabou por exemplo, era mais até na escola, né? A escola, meu último campeonato vai ser esse, né? Foi o último ano da escola lá, no terceirão, eu já estava no terceirão. Estava no cursinho já, fazendo o último ano, para entrar para o vestibular, para entrar para a faculdade. Então, meu último campeonato foi em abril daquele ano, né? Então, ali eu já comecei não, eu quero continuar. Eu não tinha pretensão, que como eu falei, que os caras mais jovens já no clube, já melhores do que eu. E eu realmente não queria ficar fora do métier, né? Então, eu decidi estudar para me tornar treinador. Foi correr atrás, né? Porque já sabia que, como você disse, não era o desejo de ser jogador, então eu vou partir para a parte técnica. Eu queria saber também, para a gente até quebrar um pouquinho o gelo, da onde que vem o apelido Magu. Pode ser que muita gente não saiba, né? Cara, o apelido vem da época do desenho animado, né? Do Mister Magu, que tinha uns... Eu estou usando óculos agora, eu nunca usei óculos, né? Pela idade, aí já começa... Não estou conseguindo mais enxergar de perto, então preciso usar o óculos. Mas o desenho o personagem nunca usou óculos, mas tem os olhos pequenininhos assim, né? Então, fechadinhos. Então, como eu tive, né, sempre esses olhos pequenos assim, aí surgiu um infeliz para me dar esse apelido aí e pegou. E quem foi que colocou esse apelido? Cara, assim? eu nem lembro direito, cara, mas eu passava minhas férias, porque a minha família da minha mãe é de São Paulo. Então, de São Bernardo do Campo. E uma tia da minha mãe tinha um apartamento na praia, em Praia Grande, né? E tenho certeza que foi lá que um cara, eu nem lembro o nome das pessoas mais, faz tanto tempo, acho que eu tinha 10, 12 anos, cara. É minha irmã que azucrinou com isso, e daí leva, e daí começou, né? Mister Magu. E hoje não tem jeito, né? Pegou. É. Magu, você fala sobre família, eu queria saber como que é o Magu família, porque você sempre está, digamos, fora de casa. Sua esposa, por exemplo, não te acompanha em nenhum dos projetos que você vai. Não. Então eu queria saber como que é o Magu família e como que lidar com essa saudade também, porque ela fica em Curitiba e você vai para os projetos, né, no alto trabalho. Cara, já são 15 anos de casados, né? Então, a gente... Em 2007, eu recebi uma proposta para ir para São Paulo, para trabalhar no Santander, São Bernardo, né? E depois de 2007 até hoje eu nunca parei na minha casa, né? Eu não era casado, me casei um ano depois, né? Mas os dias que eu passei mais em casa foi na época da pandemia, né? Foi onde eu fiquei 7 meses em casa, onde eu consegui ficar em casa. Mas de resto, cara, é pouco tempo, sabe? É pouco tempo. Isso é uma decisão não só minha, é uma decisão nossa, entendeu? Esse é o meu trabalho. A minha esposa trabalha, né? Ela é bem estabilizada, e eu vou pro risco, eu corro risco nas situações, né? Certo? Então hoje eu estou financeiramente estabilizado na minha casa, né? Eu não tenho filhos, né? Sou só eu e minha esposa. Então, mas não é fácil assim ficar fora, né? Como passei ano passado na Arábia Saudita, né? É bem complicado. Foi bem complicado para mim no Kuwait, Arábia Saudita, mas, cara, às vezes
pô, desde 2007 eu também já tô um pouco acostumado, entendeu? Em estar morando sozinho, tudo. Até fico preocupado às vezes, né? Quando volto para casa, porque é uma coisa totalmente diferente. Eu fico uns 10 meses aí sozinho, né? E daí quando volto para casa eu tenho que estar me policiando porque eu não tô mais sozinho, né? Sim. Né? Então, mas pô, eu adoro voltar para casa. Eu quando volto quero curtir a minha casa, entendeu? Eu gosto de ficar na minha casa, né? Sentado no meu sofá, vendo a TV, né? Fazendo meu churrasco lá em casa, entendeu? Eu daí saio pouco em Curitiba por causa disso, porque eu curto tão pouco e fico tão pouco em casa que quando eu tô lá eu quero Curtir o máximo eu quero possível. ficar em casa. Hoje essa temporada até o Natal a gente fez lá em casa, né? Não é grande nada, mas foi lá a família, a minha, da minha esposa e come na sala, faz isso daqui, mas sabe, esse ano a gente decidiu fazer lá em casa, foi a primeira vez. Legal. Mago, você falou sobre o seu primeiro trabalho lá no São Bernardo, por volta de 2007. Você ficou até por volta de 2013, salvo engano. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no São Bernardo e depois a gente vai passando para Campinas, para as demais. Cara, eu fui para São Bernardo porque o Rubinho assumiu o time adulto do São Bernardo na época. E eu tenho uma relação de amizade muito grande com o Rubinho, né? A gente se conhece, trabalhamos anos em Curitiba, né? E surgiu a oportunidade de eles contratarem um treinador para a equipe juvenil. Porque o Rubinho, quando entrou no São Bernardo, ele puxou o Alê, o Stanzioni, que era o técnico do juvenil, para ser o assistente do adulto. E nisso abriu uma vaga e eles precisavam contratar um treinador para técnico do juvenil. E eu sempre fui atrás, assim, por exemplo, nas minhas férias, como a gente tem uma amizade, eu quase fui para a França agora, depois que eu fui dispensado de São Bernardo, né? O Rubinho, assim, cara, a gente trabalhava junto em Curitiba, daí um dia, uma temporada ele recebeu uma proposta para ir trabalhar em Maringá, criaram um time adulto, que ia jogar Superliga, e ele iria ser o assistente técnico desse time, e ele foi para lá. Então, nas minhas folgas, nas minhas férias, eu ia para onde ele estava. Eu ficava lá 15, 20 dias, entendeu? Uma semana, acompanhando os treinamentos e ajudando nos treinos. Então, para onde... Eu só não fui para um lugar, foi Bento Gonçalves, que o Rubinho foi ser treinador e eu não fui. Mas em São Bernardo, quando era ainda Banespa, né? Não era São Bernardo, era São Paulo, era Banespa, o antigo Banespa, eu fui... Alguns períodos na seleção brasileira, quando eles iam treinar em Poços de Caldas, Poços de Caldas, né? Eu ia acompanhar, entendeu? Então, Maringá, que eu falei, Blumenau, que ele foi treinador, enfim. Então, a gente tinha uma relação de amizade muito... Né? A gente tem uma relação de amizade, né? Uma amizade curitibana, né? A gente é amigo, mas a gente não se fala, entendeu? A gente se fala muito pouco. Eu até sou padrinho da filha mais nova do Rubinho, entendeu? Cara, e daí surgiu essa vaga e os caras, cara, vem aí, cara, vem. Daí eu fui fazer uma reunião com o Montanaro, que era o gerente de vôlei do time, né? Eu fiz uma reunião com o Monta, né? Ele fez uma lista de vários técnicos, coisa normal. Eu fiz e fui aceito, né, para ser o treinador. Fui o escolhido para ser o treinador daquele time juvenil. Passei 4 temporadas lá como técnico juvenil, né, e auxiliava o adulto daí, né, era assistente do adulto. E depois você trabalhou também ali no Taubaté, foi para o Japão também. Eu queria que você contasse como foi essa experiência, tanto no... Não, dali de São Bernardo eu fui para Campinas. Eu trabalhei um ano em Campinas. Também era treinador do juvenil, porque naquele ano o Fernando Maroni, que é o gestor do projeto, estava puxando o Ale Rivetti, que era o técnico do juvenil, para treinador do adulto, e precisava de um treinador para o juvenil. E eu, por algumas outras razões lá, situações do passado, né? Tipo, foi bem na época em que o Rubinho era o treinador, eu era o assistente direto já nessa época. O Bernardo pediu para o Rubinho assumir um cargo na CBV para acompanhar os atletas, para
as Olimpíadas, né? Ele ficar full time com a seleção. Aí o Rubinho saiu de treinador e eu assumiria o time do adulto. Só que daí não quiseram. Daí lá em São Bernardo não quiseram, questões particulares deles. Eu falei, então eu saí fora, tô fora. Da mesma forma, no mesmo dia que saiu, eu tô fora, o Fernando já me ligou, porque a gente trabalhou muitos anos em São Bernardo, né? Quando eu trabalhei lá, técnico juvenil, o Maroni era o supervisor do juvenil. Eu tenho uma amizade muito grande com o Fernando também. E daí eu fui para Campinas como treinador juvenil. Em todas as minhas passagens em São Paulo com o juvenil, eu fui campeão do juvenil. Até essa última de Campinas foi muito legal, porque era um time que ninguém botava fé, e a gente ganhou do SESI na final por 2-0, né? Foi muito legal mesmo. Foi um trabalho bem bacana. Eu trabalhei como assistente no adulto. Dali eu saí para Maringá, porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu em São Bernardo, né? Eles tiraram o treinador, eu era assistente, eles trouxeram um outro treinador. Eu falei, não, tô fora. Não, mas não, tô fora. Eu saí. Era eu a sou oportunidade assim. E eles não... Eu falei, não sei se hoje eu questiono essas minhas decisões, né? Ou às vezes de estar pronto para ser o treinador, entendeu? Porque era um baita projeto, entendeu? Mas você já tinha essa confiança que, de fato, não, já é a minha chance, já é a minha oportunidade, eles deveriam... Então isso... Eu acho que mas seria uma incógnita. Eu nunca tinha sido treinador numa categoria adulta, mas do juvenil, sim, por 4 temporadas... Já te credenciaram, né? Alguns falavam em São Bernardo, né? Também que o time que o cara tem que ser campeão, né? Porque era um baita time de seleção brasileira, sim, muitos jogadores de seleção brasileira. O Wallace jogava nesse time, Maurício Souza jogou nessa época também, entendeu? Então, tem vários jogadores dessa época aí que estavam ali naquele time juvenil, né? Mas foram 3 temporadas ali, daí. Só que quando eu fui para Campinas, o time não tinha ninguém da seleção brasileira, muito pelo contrário, no SESI tinha, entendeu? E a gente desbancou os caras. Bom, foi muito legal. Esse trabalho aí em Campinas, eu tenho um carinho muito grande para os garotos que eu trabalhei essa temporada, porque foi muito, muito, muito bacana. Foi uma temporada muito boa. Por isso que eu me achava na condição entendeu? De assumir o time. Mas enfim, cara, já faz tanto tempo que eu não tenho mágoa nenhuma disso. Para mim, eu construí a minha história depois disso, né? Daí eu já saí, eu lembro que eu fiquei revoltado, estava dentro do carro chorando bastante porque eu estava puto mesmo, entendeu? Imagina. Eu fiquei muito puto, isso é real. E no mesmo instante o Horácio Odileu, que estava em Maringá, me liga, entendeu? E daí me faz o convite para ir para lá. Eles tinham acertado com o Peu para ser assistente do Horácio. Aí foi o jogo, assim. O Peu foi pro meu lugar lá em Campinas e eu fui pro lugar dele em Maringá, né? Eu tenho uma relação com o Horácio até hoje, assim, de grande amizade, assim. A gente passou uma temporada terminando. Eu tinha 2 anos lá em Maringá, né, para continuar, 2 temporadas. Eu estava muito bem lá com o Horácio, estava feliz, assim. Estava até próximo de casa também, querendo ou não, né? Próximo não, né? Mas 400 quilômetros, 400 e poucos quilômetros, né? Mas é mais próximo que aqui. Mais próximo. Mas enfim, é uma cidade também espetacular. Maringá é espetacular. Quem não conhece, vale muito a pena. Enfim, daí, no final da temporada, eu recebi a proposta para ir para o Japão. E a proposta financeira era irrecusável, assim, para mim, entendeu? E era a sua primeira oportunidade fora do país. Mas financeiramente era irrecusável. Eu falei para o Horácio, não tem como. Quando eu falei para ele, cara, fizeram essa proposta, cara. Ele falou, vai e seja feliz, não tem como, entendeu? Não tem como. Eu consegui quitar a minha casa que eu moro hoje, entendeu? Só para você ter uma ideia. Não é um absurdo de dinheiro, mas era uma grana boa que eu nunca ia ganhar aqui, entendeu? Nunca ia ganhar aqui. Como treinador aqui no Brasil, nunca ia ganhar. Foi uma temporada espetacular no Japão, né?
Foi muito legal. É um campeonato bem interessante. Hoje está muito diferente do que naquela época, né? Hoje já são... Acho que essa temporada agora vai ser uma temporada bem interessante no Japão, né? Eu já fui para um grande time, um bom time, que é o time da Panasonic Panthers. Nessa época o time estava feio, estava terrível o time. Só tinha 12 jogadores, mas só 6 tinham condições de jogar, né? 7, né, com o Líbero, né? E o estrangeiro que foi comigo foi o Dante, né? O Amaral, ponteiro da seleção. E a gente conseguiu fazer a final do campeonato japonês aquele ano. E perdemos a final de 3-2. Eu até hoje não sei como é que a gente conseguiu, porque, cara, o outro time era muito bom. Né? E a gente tinha outros times muito bons. E a gente fez um final de campeonato. Durante o campeonato foi doloroso, assim, certo? Né? A gente não conseguia ganhar e, por exemplo, estava trabalhando num time grande e tem as mesmas coisas. Aí você começa a perder, daí o japonês já começa a olhar para você, Olhar mais crítico, porque é igual, cara, é igual. A cobrança é sempre a mesma. Eu tinha autonomia para tudo lá no Japão. Eu que dava todos os treinos, mas o treinador era um japonês, entendeu? Na hora do jogo eu era assistente, né? Mas nos treinos eu que comandava. Hoje a gente treina isso aqui, montava todos os treinos. Então, para mim, como profissional, foi um baita crescimento. E eu, nesse momento, eu só queria era trabalhar, eu queria fazer, eu queria executar. Aí fiquei uma temporada lá, não renovei lá. Mas tinha a proposta de renovar? Não tive proposta de renovar. E a gente foi vice-campeonato. E deu uma treta com um japonês lá, né? Pra variar, entendeu? Eu tive uma treta com um japonês lá. Que eu sou autêntico e sou sincero, entendeu? E convicto também, daquilo que você quer também, né, Mago? Às vezes a gente vai passar do ponto e eu pago por esses passamentos do ponto que eu tenho às vezes, entendeu? Mas, bom, enfim. Foi um tempo legal, daí eu voltei para Taubaté, já acertando meu retorno para Taubaté, como assistente com o César. Foi uma temporada muito legal. Terminou a temporada, a gente foi campeão paulista e vice-campeão da Superliga, né? E terminando a temporada, eu recebi uma proposta para ser treinador de um time que iam montar lá em Itapetininga. Cara, e eu estava esperando essa oportunidade, entendeu? Eu iria continuar em Taubaté. Até quando eu falei com o Navarras, com o Ricardo, assim, ele ficou assim, eu não queria que você fosse, eu queria que você continuasse. Tipo assim, a gente falou no encerramento do time, né? Num almoço lá numa churrascaria, num restaurante lá em Taubaté. Eu contei a história, falei, cara, recebi uma proposta para comandar o time lá em Itapetininga, eles estão montando, não sei o que, mas eu não queria que você fosse, mas tudo bem, se é o que você está sentindo, então vai lá, boa sorte, não sei o que. Eu queria que você ficasse, aquele lance, não aconteceu. Tanto que eu lembro bem, assim, nosso primeiro jogo contra o Taubaté na Superliga não, no Paulista, foi lá em Itapetininga. Acho que a gente perdeu 3-1 para Taubaté, não sei o que. Terminou o jogo, eu fui para minha sala, ele veio correndo atrás de mim, assim, o Navarro. Aquele jeitão dele. Deixa eu falar um negócio. Fudido o trabalho. O jeitão dele, né? Muito bom. Fiquei puto quando você saiu, mas é isso aí, cara, é isso aí. Bom trabalho, não sei o que. Foi lá na minha sala me elogiar, lá na nossa sala lá, elogiar. Bom, enfim. Né? Então foi ali que eu comecei realmente como um treinador de uma equipe adulta, né? Foi no projeto Itapetininga, onde a gente conseguiu classificamos o time para a Superliga B, né? Jogamos uma Superliga C bem complicada lá em Itapetininga, né? Onde até Ribeirão Preto, né? Com o Pacheco era o treinador, quase não classificam. Na tábua da beirada. Eu lembro dessa época. E eles foram campeões ainda, ganharam da gente na final, mas eles quase não classificaram. Eles ganharam um jogo lá 3-2, o Pacheco quase teve um troço no jogo. Foi no sufoco mesmo. Foi. E quase não classificaram, né? A gente jogou a Superliga B, uma Superliga B naquele ano
com 8 times, enxuto, não como hoje, 12 times, mas com um time do Botafogo muito bom, né? A gente fez o cruzamento com o time do Botafogo, né? Ainda saímos perdendo, eu lembro bem lá, na semifinal, saímos perdendo o primeiro set 25-9 lá em Botafogo para eles. E ganhamos o jogo 3-1 deles lá. Daí fizemos o segundo jogo em casa e em casa fechamos 3-0. Então é muito legal lembrar isso, tem até no YouTube, né? A narração, o momento do último ponto. A euforia, né? Da vitória. Porque movimentou a cidade, né? O Rodrigo, que é o gestor do projeto, ele é de lá de Itapetininga, então ele conseguiu fazer um time de voleibol numa cidade pequena, mas extremamente acolhedora, de gente bacana, de pessoas bacanas, e o ginásio estava sempre lotado, impressionante, assim. Então foi muito legal. Mas não se fala em retorno do projeto lá, Mago? Você que já passou por lá? O projeto migrou para São José. Sim, mas um outro projeto que não seja ligado a... Muito difícil, né? Não é difícil, porque eu acho que ali ficou uma semente ali, entendeu? De outras pessoas que curtiram, que gostaram, entendeu? É saber, vamos aguardar, tudo é possível, né? Mas eu tenho que tirar o chapéu para ele. Eu também tive muitos problemas com ele, a gente discutiu bastante, brigamos bastante, eu e ele. Mas ele foi um cara que tem que tirar o chapéu, ele conseguiu fazer o que ele queria na cidade onde ele nasceu, né? Foi muito legal mesmo, né? E dali eu saí para voltar para o Japão. Voltei de novo para o Japão, para um time inferior, né? Um time mais fraco. Mas foi uma experiência também muito legal no Japão. Foi muito legal. Porque nessa vez eu morei em Tóquio até, né? Mas eu ia te perguntar sobre essa questão do ambiente lá no Japão. Porque no Japão muitas pessoas ficam com medo de ir para lá devido às catástrofes mesmo que acontecem lá no Japão. Como foi isso para você? Tranquilo. Não fui pensando nisso. Sim. Peguei alguns terremotos, mas a gente sabe, tipo, vem no teu celular, avisam... O país é preparado para isso, então. Todo preparado, entendeu? É óbvio que você, na primeira vez, você fica... eu confesso até, o primeiro foi na China Taipei, que eu estava com um time da Panasonic, num asiático de clubes, e eu estava dentro do quarto do hotel estudando, e de repente eu falei, nossa, tá mexendo, daí quando eu vejo assim o lustre fazendo assim, era um terremoto. Mas assim ainda, né, você fica, mas daqueles de tremer, tudo que muito forte, eu não peguei. Peguei só, deu uma tremida, balançou, né? Mas com relação a isso, cara, foi bem tranquilo. Foi, a princípio foi bem tranquilo, não tive nada. Esses trabalhos assim te credenciou para assumir a base da seleção brasileira. Eu queria que você contasse também um pouquinho desse trabalho na base. Cara, eu acho que na verdade, na seleção brasileira, para mim, é o seguinte, que eu aguardei, eu vou ser bem sincero, eu aguardei muito tempo antes, porque quando eu trabalhei em São Bernardo, eu já trabalhava antes em Curitiba, né, com a base, tudo, né. Depois, quando eu fui para São Paulo, eu criei uma expectativa em um certo momento em que eu fosse para a seleção brasileira, não como treinador, como um assistente, como auxiliar, enfim, né? Eu criei uma expectativa e isso nunca se consolidou, entendeu? E, cara, passaram os tempos, a gente tem um momento na vida da gente que a gente quer ser treinador da seleção do estado, quer ser treinador da seleção da cidade, né? De Curitiba, acha isso, máximo. Acho que é da idade. Hoje em dia, isso para mim, hoje em dia, sabe? Não sei. Acho legal tudo, mas, sabe, até a seleção brasileira mesmo, hoje, entendeu? Acho legal, importante tudo, eu quero muito fazer para ajudar, mas vamos ver. O lance que daí, quando eu recebi a proposta, foi no momento quando eu estava lá em Itapetininga, a gente classificou para a Superliga, né? Eu recebi essa proposta, eu nem imaginava isso, nem passava na minha cabeça mais, entendeu? Eu recebi uma proposta para trabalhar
com a Seleção Brasileira Sub-19. Cara, e foi o Renan que fez essa proposta, né? O Renan era o técnico da seleção, ele que me convidou. Isso muito assim, o Fernando era o supervisor, né? Tinha um relacionamento bom com o Fernando. Né? O Fernando foi um cara que acredito que ele tenha me indicado, porque o Renan queria fazer uma reformulação na seleção brasileira, das comissões técnicas. E depois eu te falo, hoje eu passei por lá e tudo, o problema não eram as comissões técnicas, porque as pessoas que estavam lá, até antes de mim, eram muito competentes, né? Eu assumi o lugar do Léo Carvalho, que era o treinador, um carioca. Um cara extremamente competente. Extremamente competente. Só que, pô, não trouxe resultado, não dava resultado, mas o investimento por lá ficou muito aquém do esperado, das épocas áureas do Brasil, que tiveram 2 espetaculares treinadores, Marcos Lebac e Percy Onken. Entendeu? E acabou-se o investimento da base, a base começou a não ter mais o cuidado que deveria e merecia, entendeu? Daí as pessoas vão procurar pelo em ovo, vamos trocar que vai dar certo, vamos ficar trocando. Sempre a culpa do treinador, né? Sempre a culpa. Então, mas eu assumi num momento em que eu não esperava, entendeu? Eu fui num momento que não esperava. Como ele queria trocar, eu acho que o Fernando, daí, como a gente trabalhou muito tempo em São Bernardo, né? E em Campinas também, independente das brigas que nós tivemos, assim, que isso é normal, cima, né? a gente continua sendo, se respeitando muito. Eu tenho um respeito muito grande pelo Maroni. E acredito que ele tenha me indicado para o Renan curtiu, né? E me fez o convite. E eu, de pronto, aceitei, mas confesso que em um certo momento, foi um baque bem grande, assim, sabe? Porque eu passei momentos bem difíceis ali na seleção. No meu melhor momento da minha carreira, eu estava pensando em parar de trabalhar com voleibol. Foi nesse momento, foi foda. Mas as coisas passaram, eu melhorei, né? Mas eu tive muita dificuldade, fui ajudado por muita gente boa, muito treinador, amigo, companheiro. Podia ter me ferrado lá dentro, entendeu? Isso te emociona, né, Mago? Porra, pra caralho, porque eu lembro disso, foi foda. Foi um período difícil pra mim, emocionalmente falando, sabe? Isso foi foda pra mim. Então eu perdi 1 ano de trabalho da minha vida, 1 ano e pouco ali. Perdi assim porque, eu falo perdi porque eu tive a oportunidade, eu queria estar ali há muito tempo, naquele lugar. E quando eu queria assumir um time na Superliga, era o meu melhor momento da minha carreira, foi esse. Pouca gente sabe disso. Meu melhor momento da minha carreira. E naquele momento a minha cabeça foi pro espaço. Eu pirei. O psicológico ficou de fato afetado, né? Mas muito ruim, muito. A ponto de querer ir embora. Muitas vezes. De eu querer pegar minha mala e voltar para minha casa e ficar dentro do meu quarto. E eu estava na seleção brasileira e era técnico de um time da Superliga A. Os bastidores a gente muitas vezes vê ali entre aspas, o glamour do que está acontecendo. Mas não tem glamour, cara, nisso daí. Os bastidores não tem glamour, cara, sabe? Pô, eu lembro, meu primeiro jogo da Superliga A foi contra o Sada, lá em Itapetininga, ginásio lotado. Desculpa, eu não queria ir pro jogo. Eu simplesmente não queria ir pro jogo. Eu falei, eu não vou pro jogo. Eu queria ficar em casa. Daí a CT, que tenho profundo respeito até hoje por esses caras, me ajudaram pra caralho. Falei, cara, porra, para com isso, vambora. Era um momento que você não conseguia nem raciocinar. Nada. Parece que eu não entendia mais de vôlei. Como é que eu vou montar um treino? Não sabia. Eu não sabia mais nada, cara. Mais nada. Era um branco total na cabeça, assim, uma insegurança enorme.
no melhor momento da minha carreira. Então foi foda. Essa fase aí foi punk. Mas eu busquei ajuda, eu quis me curar. Dar a volta por cima. Falei, cara, não é possível, cara. Eu lembro assim, tinha minha prancheta, eu montava os treinos, eu sempre escrevia na prancheta lá em cima, assim, perseverar. Todo dia eu escrevia. Perseverar. Bora, cara, bora. Foi um período bem complicado, assim, sabe? Bem difícil, assim. Mas que passou, que foi um puta aprendizado. Né? Hoje eu me cuido melhor, me cuido para todas as possibilidades, entendeu? Porra, faço terapia, porra, não vejo problema nenhum, não sou um louco, não sou um doido varrido, não sou um fraco, não sou um... A gente tem que quebrar isso, né, Mago? Acho que terapia porque a gente sofre muita pressão. O glamour não existe. Existe a pressão, às vezes muita pressão nossa, de nós mesmos, para com nós mesmos. A pressão externa, né? Hoje... Os resultados. Hoje a internet dá muita voz para muita gente tola falar o que quiser. Então, eu escutei cada coisa em Suzano que eu fiquei horrorizado. Eu falei, cara, isso não é normal, não é desse jeito, entendeu? O esporte, para mim, o esporte não é isso, não é isso. Eu acho que a paixão ela é muito perigosa, muito perigosa. Ela pode existir, pode, mas para mim ela é muito perigosa. Pode extrapolar da forma que tem sido. Porque, por exemplo, tem um casal que se mata aí, cara, por causa que é apaixonado, daí a menina termina o namoro, o cara vai lá e mata ela. Sim. O cara é apaixonado por ela, não. Cara, tem que amar ela. Pô, se ela não gosta mais de mim, então que ela seja feliz com outro cara, né? Siga a vida. Esse é o meu jeito de pensar, de eu amá-la, né? Entendeu? Se eu amo o meu time, o meu time alguns dias vai ter momentos ruins, vão ter dias difíceis, entendeu? Os outros times trabalham, os outros times treinam, os outros times querem o mesmo que a gente, entendeu? Então as coisas não são assim, tem que ser, não é. Entendeu? As pessoas veem muito assim que... Você vê, você está aqui no nosso dia a dia, pô, o time está em último lugar, e daí, dane-se, nós vamos trabalhar como se estivesse em primeiro e vamos continuar trabalhando, porque esse é o nosso ofício. O trabalho continua. Entendeu? A gente não pode trabalhar conforme a altura da tabela, entendeu? Ou quando a água bate na bunda, não. A gente tem que trabalhar, isso é o nosso trabalho. O ofício. Entendeu? É o mesmo trabalho de vocês aqui, o trabalho de um médico, o trabalho de um motorista de ônibus, o trabalho de um lixeiro. Já pensou se ficar sem lixo, se o cara sem recolher teu lixo 2 semanas? A loucura que fica esse país? Porra. Então nós continuamos trabalhando, sabe? Então as pessoas hoje falam o que querem da gente e julgam a gente, e isso é uma coisa que a gente tem que estar muito bem mentalmente. Porque se você se envolver, você se perde, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então hoje eu já fazia lá em Itapetininga, né? Porque quando me deu isso, cara, eu falei, cara, eu não vou, eu quero sair disso. Eu não sou isso, entendeu? Eu não sou essa pessoa, cara. Eu não sou isso, cara. Então eu eu trabalhava com uma psicóloga lá em Itapetininga e depois eu fui num psiquiatra, que eu tinha uma visão completamente errônea. Não queria tomar remédio, entendeu? Eu não gosto de tomar remédio, não. Aí, o cara me explicou. O cara foi muito bem, o doutor. Didático, lá. Né? Muito bem. Ele lá muito bem lá em Itapetininga. Eu até nem lembro o nome dele aqui para dar o crédito a ele, porque ele me entendeu muito bem nessa época. Ele me explicou das emoções, das atribulações, que a gente tem que equilibrar, voltar, você vai tomar isso, você não vai se viciar, é disso, não é da primeira vez, a gente vai pouco aos poucos, vamos... É um processo. Você vai falando, cara, agora como é que você está se sentindo? Então essa é a dose, vai tomar. Eu tomei por 1 ano, eu terminei de tomar o remédio lá no Japão. Em setembro lá no Japão, entendeu? Porque eu queria buscar ajuda, eu queria me tratar, eu falei, cara, não posso ficar assim. Entendeu? Então eu fui correr atrás, né? Hoje tenho também, monto e indico quando eu vejo alguém, eu sempre falo, cara,
A gente tem que fazer. Os atletas, isso não é gasto nosso. Isso é um puta investimento na nossa carreira, entendeu? É um puta investimento na nossa carreira. Principalmente para eles, né, Magu? Que é o psicológico o tempo inteiro ali, né? Para eles, então, é muito mais pressão, porque eles estão lá dentro da quadra decidindo, entendeu? Né? E vão ser julgados por qualquer coisa. Tomada de decisão. Qualquer coisa errada que façam. Né? Uma hora você está nas nuvens. Eu vou dar um exemplo aqui, dane-se. Uma semana eu era um deus grego em Suzano. De olho azul, todo bonito e musculoso. Que a gente ganhou de Campinas 3-1 lá. Na outra semana eu estava demitido. Porque a gente perdeu 3-0 para Araguari em casa. Entendeu, cara? Coisas que são inexplicáveis até, né, Magu? Então eu tenho que ter cabeça muito boa para tentar suportar e para lidar com isso, entendeu? Né? Eu, quando acertei minha ida para lá, eu já sabia das dificuldades e dos desafios que eu ia passar por ali. Suzano é uma cidade que respira vôlei também, tem essa cobrança da mesma forma que em Montes Claros. Né? A cobrança, ela é benéfica a tudo, entendeu? Eu acho ela é importante, mas não do jeito que as pessoas, entendeu, estão fazendo, entendeu? Não do jeito que as pessoas estão fazendo. A gente, é óbvio que a gente... Mas daí, nós temos 12 times, entendeu? Só um vai ser campeão. Os outros vão ser o quê? Os merda. Entendeu? Não dá, cara. Entendeu? Daí as pessoas falam, é a forma de jogar, é a forma, tem que perder com raça, tem que jogar com raça, tem que jogar com vibra. Cara, sabe, as pessoas nunca pisaram dentro da quadra para saber como é que é isso, cara. Né? Como funciona. Entendeu? Às vezes é complicado. É muito... não digo que é muito difícil, mas é difícil, cara. É difícil. E isso também, eles têm que batalhar. A gente não tem que usar nada como muleta, como desculpa, mas sim, a gente tem que brigar, tem que brigar. Cara, às vezes as coisas não dão certo, às vezes as coisas fogem do controle. Né? Isso daí. É isso que eu estou aprendendo. Eu tenho que fazer o que está no meu controle, que eu falo para os atletas aqui. Cara, o que está no nosso controle é o nosso dia a dia de trabalho, é o nosso treino, é o que a gente produz dia a dia. É a minha, a tua, é a nossa dedicação no trabalho. Agora, se vai ganhar ou se vai perder, eu não tenho controle sobre isso. Ninguém tem. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender um pouco melhor disso. É difícil, eu sei disso, né? Mas tem muita gente que então, eu estou aprendendo a não dar bola, tudo. Eu estou tentando não dar bola, mas eu digo, eu não quero brigar com essas outras pessoas. Sim. Eu quero fazer com elas entendam que o processo ele não é tão simples como elas acreditam que seja, entendeu? Né? Então, é que você vem de um lugar como é aqui. Aqui teve uma fase em que o voleibol foi a coqueluche da cidade. Sim. Era o xodó da cidade. Só se falava nisso. Só se falava. Foi um momento espetacular da cidade, como teve lá em Suzano. Mas lá em Suzano, o dinheiro que tinha lá em Suzano não é o mesmo que tinha. Aqui não é o mesmo que tem hoje, daquela época, entendeu? E também, às vezes, você monta e as peças encaixam, aquilo flui de uma maneira que vai dar certo. Você fala, cara, você nem sabe o que você fez, entendeu? Né? Então, passo muito para os caras, né? Passava lá em Suzano para os caras, para os atletas e falava, cara... Porque assim, quando a gente ganha, a gente acha que a gente é melhor que todo mundo, né? Mas quando a gente perde, a gente não pode achar que é o merda que todo mundo fala que a gente é, entendeu? Então, cara, tem que ter muito isso. Pra mim, eu trabalho muito com isso hoje, sabe? Eu tô fazendo o meu melhor, eu tô fazendo o meu melhor todo dia. Se a gente vai ganhar, se a gente vai sair, eu tô brigando pra isso. Eu vim aqui para isso, eu vim aqui para trabalhar, entendeu? Eu vim aqui para dar treino, eu vim aqui, posso cometer minhas falhas, isso é uma coisa normal, que acontece com todo mundo, né? Agora, ninguém vai dizer, pô, também o cara não dava treino, pô, também o cara não trabalhava, pô, podem chegar e falar, pô, mas o cara treinou demais, cara, os caras não aguentavam na hora do jogo, melhor assim do que do outro jeito, entendeu?
Mago, vamos fazer um paralelo sobre suas duas passagens aqui. Na verdade, a segunda está acontecendo. Você está na sua segunda passagem pelo projeto de Montes Claros. Pô, eu contei coisas aqui que ninguém sabia. Hein? Que bom, é exclusivo para o portal Web Terra. Mas eu queria que você fizesse um paralelo primeiro pela sua primeira passagem primorosa, que foi levar o Montes Claros de volta aos playoffs. Acho que a torcida lembra muito bem disso. E por isso, quando a gente estava em baixa, tanto na Superliga, nos anos anteriores, eles sempre pediam a contratação do Magu. E você chegou dessa vez para tirar o time ali da parte de baixo da tabela. Eu queria que você fizesse um balanço paralelo dessas duas passagens. Cara, situações completamente diferentes daquela época, né? Para hoje também, né? Eu te falo que, por exemplo, aquela época aqui me fez muito bem emocionalmente. Eu estava 100% de energia aqui. Eu estava como estou hoje, como me sinto agora, entendeu? Como me sinto agora também. Mas naquela época eu estava também com muita energia, sabe? Você saca isso, cara? Que às vezes você tá assim, puta merda, cara, eu tô cansado, eu não consigo. Você não pensa, né, pra trabalhar, ou para criar um texto, pô. Né? Você não vai sempre montar o mesmo texto. Você tem que... É criação. Nós treinadores, para mim, também. É isso, é criar. Né? Não tem só, vamos lá, o treino só assim, entendeu? Então, aquele ano eu tava com muita energia também, né? Tava muito diferente. Eu cheguei aqui com muita vontade de trabalhar. Assim. Mesmo em meio à pandemia, né, Magu? Era um período pandêmico. Porque eu tava fora do mercado, eu tinha voltado do Japão, eu tava fora do mercado, eu queria me inserir e foi num momento assim não muito legal, te confesso, né? Porque o Luiz Sanaí era o treinador, mas aí o André porque queria trocar, e eu falei, cara, se não for eu, ele vai trazer outro. Então, eu estou na geladeira, eu preciso voltar. Eu conversei aqui, quando cheguei com o Sanaê, sobre esse assunto. Não só com o Sanaê, com toda a comissão técnica, com todos os atletas, contei a história, né? Falei da minha vinda aqui, eu não puxei o tapete de ninguém, não fui nada. Estava em Medianeira, na casa de um amigo, eu fui ver um campeonato em Medianeira para ver atletas, se tinha alguma coisa, seleção brasileira, eu fui para Medianeira. Estava num churrasco na casa de um amigo meu em Medianeira, do treinador lá, entendeu? A gente estava conversando quando me ligaram. Bom, enfim, vim, cara, pô, o time nessa época era um time muito bom também, né? Certo? Com jogadores experientes. Era uma mescla, entendeu? né? Era muito interessante, assim. Né? E que é aquilo que eu falei, e que deu química, deu certo, comigo, com eles, entendeu? Certo? Pelo momento que a gente passou, pô, né? Os caras compraram o negócio, né? Pô, era um time com o Rodriguinho, o Lucas Borges, né? O Breno Livre, o Judson, né? Com a França, Então, era um bom time, era um um time bacana com os outros meninos, né? O Wilson jogou muito bem aquele ano, né? Enfim, né? E, cara, foi muito legal, ter podido ter, né? A gente fez um 2-1 com o Taubaté, que era uma seleção brasileira ali, né? Ganhamos aquele segundo jogo aqui, né? Foi uma doideira. 3-2. Imagina se tivesse torcedor, Mago. 3-2, ia ser uma doideira, ia ser uma loucura, entendeu? E a relação agora, esse ano, uma outra história, uma outra ocorrência, entendeu? A gente tá brigando, né? Brigando não, a gente tá trabalhando bastante para que todos consigam se sair bem, entendeu? Então, é óbvio que ninguém está acomodado e confortável com isso, não é bom para ninguém. Esse é o nosso trabalho. Né? Termina a temporada, a gente vai ver se para o que a gente vai fazer. Pode ter um contrato melhor, às vezes até não consegue um contrato melhor, entendeu? Então, a gente depende muito também de resultados. Sim. Por isso que eu falo, o torcedor acha que não, cara. A gente vive disso, cara. Entendeu? A gente vive isso daqui. Se a gente tá fazendo merda lá dentro, vai ser ruim, ruim pra gente. Ainda mais mesmo, a Superliga, entendeu? que te dá uma visibilidade, né, enorme. Justamente. Então o jogador de fato não vai querer jogar. Não, e hoje essa temporada, praticamente 98% dos jogos nós estamos... 100% dos jogos é televisionado. 95% não é Sport TV, outra é TVN. Para você ter noção, 17 das nossas transmissões aqui são Sport TV. 17.
Superliga. Praticamente todos os jogos. A gente não tinha isso. Né? Com relação a isso, é espetacular. A visibilidade, você está o tempo inteiro na TV. Né? Então, a gente tem que aproveitar. Isso é uma vitrine para nós. Né? Certo? Mas, cara, eu tô muito... A gente fica incomodado pela situação que está, é óbvio. Mas a gente também está tranquilo pelo que a gente está fazendo. Porque a gente está... Né, entrega, tá trabalhando. Por exemplo, a gente jogou o último jogo contra o Sada. A diferença é grande de um time para o outro. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. A gente, né, dos atletas também, entendeu? Porque ali do outro lado tem uma experiência muito mais do que do nosso. Eu falo de experiência. Não se o cara é bom, é melhor que... Não, de experiência, vamos falar, entendeu? Você vai pegar o time ali do Sada, jogadores que já jogaram seleção brasileira, jogadores de seleção brasileira, já correram um circuito internacional, né? Seleção argentina, né? Seleção cubana, que tá... Então, eles jogam num outro nível muito mais alto. E isso tem uma grande diferença. Diferença em quadro. Entendeu? Né? Tem a dar experiência, né, pô? Né? Então, aí a gente ainda tem algumas peças que são jogadores interessantes, mas que ainda que não tem essa experiência que os caras têm. Essa maturidade, digamos assim, né, Mago? Isso. E eles vão desenvolver com as situações do quê? De jogo, de decidir, quanto mais jogar, melhor, entendeu? Treinar e jogar. Né? Então, isso a gente tá o tempo inteiro produzindo dentro do ginásio. Mago, o papo está muito bom, mas a gente sabe que você tem compromisso também, tem treino daqui a pouco. Eu queria que você fizesse as considerações finais para o torcedor de Montes Claros, o que eles podem esperar do Mago nessa reta final da Superliga. A gente sabe que é complicado, igual você falou, né? O torcedor cobra bastante, mas o que esperar do Mago e da equipe também nessa reta final da Superliga? Cara, eu acredito assim, o torcedor ele tem total liberdade para cobrar e tem que cobrar. Pode cobrar. O que eu falo da cobrança é a situação da paixão, entendeu? Quando ela é uma cobrança burra, me desculpa, entendeu? Né? Certo? Mas aqui não, aqui quando cobram numa situação que eu entendo o processo, né? Eu entendo a preocupação, a gente também tá, porque aqui eu não sou natural daqui, eu posso continuar, mas também posso ir para outro lugar, entendeu? Mas não, eu nunca pensei desse jeito. Eu visto a camisa e eu vim aqui para ajudar. Eu não vim aqui, né? Eu saí da minha casa, tô aqui trabalhando. Então, que o torcedor continue nos apoiando, né? Isso é sempre, é o tempo acreditando, porque existe a possibilidade. Então, se a gente está vivo e existe a possibilidade, a gente vai continuar por fazer, entendeu? A gente tem muitos jogos, né? A maioria dos jogos desse segundo turno, eles são em casa, né? A gente tem jogos bacanas aqui, né? Contra Minas, contra Araguari, contra Monte Carmelo, que é um adversário direto, né? Enfim, então pedir para o torcedor que continue, não continue cobrando. A cobrança ela é muito bem-vinda, contanto que ela seja, né, não seja, né, totalmente extrapolada. Entendeu? E porque a gente está se entregando, a gente está fazendo, e às vezes entender que o outro time também trabalha para ganhar, entendeu? Então a gente tá todo mundo trabalhando para ganhar, mas que o torcedor vá, que compareça, né, venha nos ajudar, venha apoiar a gente, né? É que nem um casamento, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nós temos que estar junto. Isso. Mago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, de conversar um pouquinho conosco aqui. Valeu. Obrigado a todos que chegaram até aqui, acompanhou esse podcast, e até o próximo episódio. Quando o assunto é esportes, Montes Claros está voando. No programa de investimento no cidadão, 10 novas quadras vão ser construídas. O Centro de Iniciação Esportiva, um espaço fantástico para atividades, vai ser concluído. E este campo, no Grande Major Prats, vai ganhar grama sintética. Pique total no esporte. E tem mais. Vamos lá?